Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os para Agar, colocou no ombro dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige você, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Que povo é esse? Povo árabe. Então, cuidado quando você for tacar pedra nos árabes. É esse povo aqui. Deus é fiel, queridos. Não importa o medo que nós temos da manhã, Deus vai continuar suprindo. Não importa se nós somos abandonados no meio do nada, uma botija de água, Deus virá ao nosso socorro, escutará as lágrimas, protegerá, abençoará a nós e os que vierem depois de nós. Deus é fiel àqueles que o amam. Amém? Amém. E a verdade é que Deus também sempre nos trata através da sua graça. É assim que Deus age. No final da história do livro de Ruth, nasce finalmente o filho de Boaz e Ruth. E a história termina dizendo que lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. O filho de Boaz com Ruth se chama Obed, que é o avô de Davi. Então, numa história aqui marcada pela tristeza, desencanto, frustração, incredulidade, falta de esperança, mágoas, é aí que surge o avô do rei Davi. Então, perceba e analise comigo. Não há nada, absolutamente nada em Noemi que a qualifique para ter recebido o que Deus lhe deu. Sua fé tinha desaparecido, ela não acredita mais em Deus. A comunhão com Deus virou pó. Ela diz: Deus me causou uma desgraça. Então é uma mulher cuja fé virou poeira, uma mulher que acusa Deus de traição, uma mulher que deseja morrer, uma mulher que muda o próprio nome, felicidade, para amargura. Então a gente se pergunta: qual é a contrapartida que ela dá a Deus para Deus mudar a sua história? O que ela oferece a Deus? Fé? Não tem. Confiança? Não tem. Amor? Não tem. Alegria? Não. Obediência? Não. Qual é a contrapartida dela? Nenhuma. Por isso que a Bíblia é a história da salvação. E salvação é o ato de Deus fazer o que ninguém pode fazer por si próprio, porque não tem nada para dar. Noemi não tem nada para dar. E essa é uma história da graça, porque a despeito de qualquer condição favorável, de fé ou de ausência de fé, de coragem ou de falta de coragem, de você estar firme com Deus ou de estar sentindo que Deus está contra você, Deus vai atuar nas entrelinhas das circunstâncias para trazer para você livramento e salvação. Não importa se você está bem, mal com Deus, cheio de fé ou não tem fé mais, se você está cheio de amor a Deus ou não tem mais amor, se você está em paz ou se você está brigando com Deus, isso não importa coisa nenhuma. Por uma razão muito simples: Deus entende a dor, querido.
E quando alguém está doendo, a última coisa que Deus faz é pedir para a pessoa reagir. Deus acolhe, Deus abraça, Deus supre. E Deus muda. Então a história de Noemi é a prova cabal daquilo que Paulo vai falar mais tarde. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você está no mau momento da vida, se a sua espiritualidade é quase zero, faz tempo que você não ora, faz tempo que você não lê a Bíblia, porque você acha que Deus se esqueceu de você, não entre em pânico. Eu tenho uma boa notícia para você. Essas coisas não são impedimento para Deus agir. Deus vai agir. Sabe por quê? Porque Deus não tem um sentimento comigo. Deus tem uma aliança comigo. E a aliança de Deus comigo independe do que eu sinto ou não sinto por Ele. Não depende se eu tenho fé forte ou fraca. Depende da aliança que Ele fez comigo e ponto final. Depende dEle. E segundo Paulo, nós não somos só filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não se trata de contrapartida que eu ofereço, se trata de uma aliança que não será quebrada. E mesmo que nós não sintamos coragem, ou que acreditemos que nada vai mudar, nós só temos que fazer uma coisa: apenas acreditar que Deus é verdadeiro, não mente. Deus é verdadeiro, não mente. E Paulo diz isso em Romanos 8, no verso 31 e 32. Ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, a primeira coisa que nós temos que lembrar, queridos, numa hora dessa, é que Deus é por nós. Deus não é contra nós. Deus sempre é por nós. Lembre disso. Deus sempre é por mim, não contra mim. Se Deus é por nós, quem será contra? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Nos dará com Cristo de graça todas as coisas. Você crê nisso? É isso que Paulo diz. Deus não é contra nós. E Ele nos dará em Cristo de graça todas as coisas. É por isso que a história de Noemi termina da maneira como termina. Ela diz: o Senhor é leal. O Senhor enxugou minha amargura. O Senhor me tornou Noemi feliz de novo. Então, queridos, Deus nos socorre através das pessoas. Deus sempre vai enviar para você uma Ruth, um Boaz e quem mais for preciso. Perceba, atente para isso. Não importa quem Ele enviar, não fique preocupado quem é essa pessoa, mas Deus há de enviar. E se Ele enviar, diga: obrigado, Deus, pelo socorro que o Senhor enviou. A segunda verdade é que Deus não esquece dos que o amam. E toda pessoa que é leal a Deus será suprida, os seus filhos, os seus netos, até a 1000ª geração. Deus não vai esquecer de você nem da sua geração. Ele não esquece. Deus é leal com os vivos, Deus é leal com os mortos.
A terceira verdade é que Deus sempre nos trata através da graça. Não há a menor possibilidade de Noemi oferecer alguma coisa para Deus agir. Nada. Mas Deus age. Sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança com a gente. É por causa dessa aliança comigo e com você que Ele age a despeito de qualquer condição que a gente tenha. Amém, queridos? Que essa manhã você olhe mais uma vez para o Deus que não pode mentir, o Deus que assume o que diz, o Deus que transforma a desgraça em felicidade. Eu queria que você assistisse agora isso de maneira clara para perceber todas essas coisas, como Deus pega os abandonados, os sofridos na vida e envia socorro de formas inesperadas.